Olá, sou a professora Silvia Franco e nesse vídeo falarei sobre o teste Woodman-Whitney. O teste Woodman-Whitney é uma alternativa ao teste TED-Student para duas amostras independentes. Enquanto o teste TED-Student compara as médias de duas amostras, o teste Woodman-Whitney compara os postos de duas amostras. O objetivo é verificar se as distribuições dos dados nos dois grupos são iguais ou são diferentes. Mas o que são amostras independentes? Amostras independentes são amostras selecionadas aleatoriamente, de forma que os valores de uma amostra não estejam relacionados com os valores de outra amostra. O processo de seleção dos elementos na amostra 1 não tem qualquer efeito sobre a seleção dos elementos da amostra 2. Para utilizar o teste Woodman-Whitney, é necessário atender alguns pré-requisitos. Pelo fato de o teste ser baseado em postos de observações, e não em valores, como acontece no teste TED-Student, a exigência é de que os dados possam ser ordenáveis. O segundo pré-requisito é que a variável dependente tenha uma medida ordinal ou uma medida contínua. Um exemplo de variável ordinal é uma pesquisa de satisfação no atendimento. Você deve indicar qual a nota em uma escala de 0 a 10, sendo 0 nada satisfeito e 10 muito satisfeito. Um exemplo de variável quantitativa é a nota de desempenho que os alunos têm em uma prova de estatística. O terceiro pré-requisito é que a variável independente tenha dois grupos categóricos e independentes. Por exemplo, se você tem ou não imóvel. Vale ressaltar que não é pré-requisito que as duas amostras tenham o mesmo número de observações, ou seja, as amostras podem ter um número de observações diferente uma da outra. O teste Woodman-Whitney é menos potente que o teste TED-Student. A potência de um teste é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela realmente é falsa. Em outras palavras, é a chance de não errar na conclusão obtida com a avaliação dos dados através do teste de hipóteses. No início desse vídeo, você ficou sabendo que o teste Woodman-Whitney compara os postos de duas amostras independentes. Mas o que são postos? Postos são uma forma de você transformar a variável original. Creio que ficará mais fácil se eu mostrar um exemplo. Suponha que eu tenha os seguintes scores: 7, 3, 10 e 7. Vamos colocar os scores em ordem crescente. A seguir, transformamos os scores em postos. Os postos 2 e 3 estão associados a dois scores iguais, no caso 7. Porém, não tem como determinar a qual score 7 eu atribuo o posto 2. Portanto, a melhor solução é tirar uma média desses dois postos. Agora, atribuo a média aos postos empatados. Observe que os postos representam a posição relativa do score. Isso quer dizer que os postos comprimem as distâncias entre os scores. Utilizando o exemplo, percebemos que a distância entre o 3 e o 7 é de 4 pontos, e a distância entre o 7 e o 10 é de 3 pontos. Mas isso não interessa. Agora os scores possuem apenas a distância de uma unidade. Como os postos comprimem as distâncias entre os scores, o teste Woodman-Whitney é útil para amostras que não possuam distribuição normal. Em outras palavras, amostras que possuam uma distribuição de dados assimétrica. O teste Woodman-Whitney também é útil quando a amostra possui outliers. Outliers são dados que se diferenciam muito dos outros dados da amostra, e isso pode distorcer os resultados. O teste Woodman-Whitney também é útil quando temos pequenas amostras, pois ele consegue identificar diferenças que em alguns momentos não são identificadas pelos testes paramétricos. A seguir, você aprenderá a emitir os relatórios e analisar os resultados de uma pesquisa utilizando o software estatístico Jamov. Suponha que você queira verificar se a renda per capita de brancos é maior que a renda per capita de negros, independente do nível de instrução
em 2021 no Brasil. A renda per capita é calculada dividindo a soma da renda de todos os indivíduos de uma região pelo número total de pessoas. Em outras palavras, a renda per capita mostra o valor anual que cada cidadão de uma região teria se todas as riquezas fossem distribuídas igualmente entre todos os habitantes. A renda per capita foi extraída da base de dados da Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. A amostra é composta por 26 estados e um Distrito Federal. Foram coletados dados de 2021 por raça. Para os testes, utilizaremos um nível de confiança de 95%. E para verificar se rejeitamos a hipótese nula, utilizaremos o método do valor P. Vamos inserir os dados no Jamov para emitir os relatórios. Nas primeiras linhas, temos a renda per capita dos brancos de cada unidade federativa. E a seguir, a renda per capita dos negros de cada unidade federativa. Os grupos branco e negro são grupos independentes, pois quem está no grupo branco não está no grupo negro. A primeira coluna informa a raça e a segunda coluna informa a renda per capita de 2021. Uma vez que inserimos os dados no Jamov, podemos tirar os relatórios para análise. Clique em Análises, Testes T e escolha a opção Teste T para amostras independentes. O teste Woodman-Whitney fica escondido nos grupos dos testes T porque ele é a versão não paramétrica dos testes. Coloque a variável raça na caixa de variável agrupada. Isso quer dizer que as observações serão agrupadas por raça. Coloque a variável renda per capita na caixa de variáveis dependentes. Do lado esquerdo da tela, percebemos que está marcado para realizar o teste TD-Student porque a variável é quantitativa. O valor P, que é menor que 0,001, é menor que o nível de significância de 0,05. Portanto, concluímos que houve uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Se você não se lembra das hipóteses para realizar o teste, não tem problema. Basta olhar a nota de rodapé que está na tabela. O software informa que a hipótese alternativa é que a média do grupo branco é diferente da média do grupo negro. Com essa informação, podemos escrever as hipóteses do teste dentro do contexto estudado. Como rejeitamos a hipótese nula, porque o valor P é inferior ao nível de significância, aceitamos a hipótese alternativa que a renda média per capita do grupo branco é diferente da renda média per capita do grupo negro em 2021. Note que o Jamov coloca mais uma nota de rodapé. A nota de rodapé informa que o teste de Levene rejeita a hipótese nula. Isso quer dizer que as variâncias não são homogêneas. Mas isso não impede de utilizar o teste T, porém é necessário fazer um ajuste. Marque a opção Welsh. O valor P continua menor do que 0,001, e esse valor é inferior ao nível de significância. Portanto, as médias dos grupos são diferentes. O segundo pressuposto para se utilizar o teste TD-Student é que a amostra de resíduos possua distribuição normal. Portanto, vamos emitir o relatório para realizar o teste de Shapiro-Wilk. O valor P é menor que 0,001, e esse valor é menor que o nível de significância de 0,05. Portanto, a amostra de resíduos não possui distribuição normal. Dessa forma, para comparar os grupos, teremos que utilizar o teste Woodman-Whitney. Retire a marcação do teste TD-Student e marque Woodman-Whitney. O Jamov disponibiliza o relatório do lado direito da tela. O valor P é inferior a 0,001 e esse valor é inferior a um nível de significância de 0,05. Portanto, rejeitamos a hipótese nula e concluímos que existe diferença entre os grupos. A nota de rodapé continua informando a hipótese alternativa do teste TD-Student. Portanto, não podemos utilizar essa informação para elaborar as hipóteses do teste Woodman-Whitney. A hipótese nula do teste Woodman-Whitney informa que a distribuição dos dados no grupo branco é igual à distribuição dos dados do grupo negro. Porém, como o nível de significância é maior do que o valor P, nós rejeitamos a hipótese nula e concluímos que a distribuição dos dados no grupo branco é diferente da distribuição dos dados do grupo negro.
Dessa forma, podemos dizer que a raça influencia na renda per capita. O próximo passo é analisar a diferença entre os grupos. Clique em Gráficos descritivos. Analisando a mediana, concluímos que a mediana do grupo branco é maior que a mediana do grupo negro. Podemos também analisar os dados pelo box plot. Então, vamos solicitar esse gráfico. Clique em Análises, Exploração e escolha a opção Estatística descritiva. Coloque a variável raça na caixa Separar por e a variável renda per capita na caixa Variáveis. Clique em Gráficos. Escolha a opção Gráfico de caixa. Puxe a barra de rolagem que está à direita da tela para baixo. Assim você conseguirá visualizar o gráfico. Note que o grupo branco tem um outlier e o grupo negro também tem um outlier. Se você olhar a base de dados, descobrirá que é o Distrito Federal que apresenta uma renda per capita muito elevada em ambos os grupos. Além dessa observação, nota-se que as distribuições são bem diferentes. O ponto mínimo, o ponto máximo e a mediana estão mais altos no grupo branco. Podemos também visualizar a tabela com as estatísticas descritivas. Clique em Estatísticas. Retire a marcação de omisso, média e desvio padrão. Marque a opção Pontos de corte para 4 grupos iguais. Tanto os quartis como os pontos de mínimo e máximo são maiores no grupo branco, confirmando a conclusão feita utilizando o box plot. Para finalizar nossa análise, podemos pedir também a dimensão do efeito. Clique em Análises, Testes T e escolha a opção Teste T para amostras independentes. Coloque a variável raça na caixa Variável agrupada e a variável renda per capita na caixa Variáveis dependentes. Do lado esquerdo da tela, retire a marcação do teste T de Student e coloque a marcação no teste Woodman-Whitney. Marque também a opção Dimensão do efeito. O Jamov calcula a correlação bisserial de ordens. A correlação varia de -1 a +1. Quanto mais próximo de -1 ou +1, maior a diferença entre os grupos. De acordo com a tabela, a correlação é -0,816, indicando que a diferença entre os grupos é significativa. Esse vídeo ensinou a você como realizar o teste Woodman-Whitney. Até mais!